Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de React aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair e na aula de hoje eu vou explicar para você como utilizar o hook useState do React. Então nós vamos ver desde a criação do projeto até a prática da utilização desse hook. Vamos lá então. Na área de trabalho, eu vou criar uma pasta chamada de useState. Você pode criar uma pasta com o nome que você quiser, ok? Criando a pasta, agora eu vou abrir essa pasta no VS Code. Botão direito sobre a pasta, abrir com Code. Pronto. Agora eu já tenho a pasta aberta no VS Code. Para eu iniciar o meu projeto React, como eu faço? Posso utilizar a forma nativa, que seria utilizando o CRA, Create React App, ou posso utilizar uma ferramenta para gerenciamento de construção de projeto, por exemplo, o Vite, que é o que nós vamos fazer, porque o Vite acaba sendo um pouco mais rápido e apresenta algumas vantagens também. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, está aqui no card, você pode acessar se tiver alguma curiosidade sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Aqui no Google, vou digitar o seguinte, Vite. Fazendo isso, eu entro no primeiro link e vou aqui em guia. Então, fazendo isso também, já tenho o meu guia aberto e aqui em Getting Started, eu posso vir aqui embaixo, onde eu já tenho uma opção que me diz, olha, é assim que você faz para começar um projeto React. Então, eu posso utilizar o NPM, que é um gerenciador de pacote, assim como posso utilizar o Yarn e tem outras opções, né? Eu vou utilizar o NPM e você fica à vontade para utilizar qualquer outro, não vai fazer diferença, tá? Vamos então copiar esse código, vamos clicar aqui, ó, copy, vamos aqui no nosso VS Code, vamos apertar Ctrl J para abrir o terminal e vamos agora então inicializar nosso projeto React. Para isso eu vou dar um Ctrl V para colar esse código e dou um Enter. Fazendo isso, ele já vai começar a instalação. Ele vai pedir para mim se eu quero colocar um nome para o meu projeto, mas eu não quero, porque se eu colocasse o nome, ele criaria outra pasta. Então eu coloco um ponto aqui, que ele só vai instalar dentro da pasta useState. Você vai ver isso na prática agora. Então eu coloco aqui um package name como useState igual, dou Enter, escolho aqui ó, React, que seria a biblioteca que eu quero utilizar. Vou trabalhar somente com JavaScript, então coloco aqui JavaScript. Feito isso, eu já criei todas as pastas necessárias para o meu projeto React rodar. E agora, para finalizar, só vamos instalar as dependências do nosso projeto, né? Como está especificado aqui, ó, npm install, para instalar as dependências. E onde estão as dependências? Como eu consigo ver o que será instalado? Package.json. Aqui, nós teremos todas as dependências do projeto. Vamos digitar aqui, ó, npm install. Ele vai instalar as dependências. Pronto. Como eu comentei antes, eu digitei um pontinho no nome do meu projeto justamente para ele instalar aqui dentro. Então, tudo que eu tenho, para ele criar, na verdade, aqui dentro, né? Então, tudo que eu criar agora vai criar automaticamente na pasta useState. Se eu criasse um nome específico, ele criaria uma pasta para esse projeto e criaria todos esses arquivos dentro da pasta. Então, por isso eu coloquei aquele ponto lá. Vamos voltar aqui para o nosso projeto e vamos ver, ó, já finalizou a instalação. O que eu faço agora? Dou um npm run dev para inicializar o projeto, né? Então, npm run dev. Fazendo isso, eu já comecei o projeto. Vou apertar aqui, ó, Ctrl e clico sobre esse link. Ele já abre aqui no meu navegador o projeto. Feito isso, eu já estou com o projeto React rodando, utilizando a ferramenta Vite. Vamos entender como funciona o hook useState. A primeira coisa que nós vamos fazer é passar o nosso VS Code para o lado. Agora eu tenho o navegador aberto aqui na direita e tenho o VS Code aqui à esquerda. Vamos abrir e vamos expandir a pasta src. E agora vamos abrir o nosso componente app.jsx. Isso aqui é basicamente o que está mostrado aqui na tela para você. Agora, o que é useState? Você vai aprender na prática. useState, ele é como se fosse uma variável lá no JavaScript. Ele vai servir basicamente para indicar para o React que houve uma variação, houve uma alteração na variável e aí ele faz a atualização do valor aqui na tela. Por exemplo, quando eu clicar aqui no count is, ele está como 0. Quando eu clicar, ele atualiza. Só que, diferente do que acontece com o JavaScript, eu tenho que ter um useState para atualizar esse valor para 1. Por exemplo, vamos aqui no nosso VS Code, eu tenho um projeto feito com JavaScript e vou abrir aqui, ó, Open Live Server. Tem aqui, ó, o contador é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, ele vai atualizando. Criei um botão, criei uma variável e manipulei aqui. Ou seja, peguei esse botão e fui adicionando. Quando eu clicar sobre esse botão, eu recebo uma atualização, ele recebe um valor igual a mais 1, né? Então, essa variável recebe ela mais 1, o valor que está na variável mais 1. Ou seja, se eu tenho 3 aqui, quando eu clicar, recebe mais 1 e assim por diante, né? Aí o que acontece? O botão .innerHTML, ou seja, o valor que está contido no botão aqui no texto dele, né? No HTML, vai receber o contador e aqui eu boto a variável que eu tenho aqui. Então, é isso que eu faço para manipular os valores no JavaScript. Isso aqui não acontece no React, então eu vou fechar aqui, ó.
isso não acontece no React. Eu não posso colocar uma variável aqui para manipular esse valor. Eu não posso fazer isso e nós vamos ver na prática o que acontece quando eu coloco simplesmente uma variável. Vamos apagar tudo e vamos inicializar um componente novo chamado de app, né? A mesma coisa que eu tinha ali. Então vamos lá, vamos colocar aqui uma função, vamos chamá-la de app e vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um return para retornar essa função inteira e aqui dentro vamos criar uma div e essa div vai receber então um botão. Um botão. Aqui nesse botão eu vou colocar o contador é. É exatamente a mesma coisa que eu tinha aqui no JavaScript, né? Agora eu preciso exportar essa função para que ela seja aberta adequadamente. Então export default app. Fazendo isso, eu já tenho a função aberta e automaticamente já tenho o contador aqui. Ele está aberto aqui embaixo, creio que não vai ter problema para você, só para visualizar mesmo, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos começar a trabalhar com valores. Vou colocar aqui, o valor é 0. Feito isso, está igual aqui eu tenho no JavaScript, só vou deixar aqui embaixo, não vou ficar manipulando CSS, tá? Que o princípio, o objetivo mesmo é mostrar o conceito, a utilização do state. Como eu faço para fazer aquela mesma situação que eu tenho no JavaScript? Eu vou criar uma variável, né? Então, let counter igual a 0. Opa, igual a 0. Pronto, atualizei, está aparecendo aqui. Para inserir o valor dessa variável, eu simplesmente vou aqui e substituo por counter, certo? Perfeito. Quando eu trabalho com React, eu tenho o arquivo JSX. É um arquivo onde eu posso misturar HTML com JavaScript. Como você viu aqui, ó, eu tenho aqui um HTML. Eu posso misturar um JavaScript aqui no meio, colocando um par de chaves. Agora, dentro desse par de chaves, eu coloco o que eu quero renderizar no meu navegador sendo JavaScript, né? Um counter, porque isso aqui é uma variável, ou seja, isso aqui é JavaScript. Se eu colocar 10 aqui, o que acontece? O contador é 10. Pronto, está funcionando, certo? Vamos testar então com uma função. Vamos colocar uma função aqui, essa função vai se chamar function counter, ou melhor, count. Não pode ser o mesmo nome que eu tenho na variável. Function count vai então receber o seguinte. Vou receber counter mais 1. Counter recebe counter mais 1. Ou, counter mais 1. Ou eu posso colocar counter mais. É a mesma coisa. Então vamos fazer assim que fica mais simples. Counter mais 1. Pronto. A função está aqui. E agora eu posso atribuir essa função para o meu botão. Como eu faço para atribuir ela? Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar um onClick. E agora só coloco o nome da função. Count. Pronto. Fazendo isso, o que vai acontecer? Vai atualizar o meu valor. Ou seja, quando eu clicar aqui no meu botão, eu vou atualizar a função, porque ela vai acrescentar um 1 no meu counter e automaticamente o que está aqui no meu botão também atualiza, certo? Vamos testar. Vamos atualizar aqui, ó. Clicando, não acontece nada. Mas por que não acontece nada se eu fiz tudo certo, né? Vamos colocar no console.log. Console.log, vamos mostrar para nós no console o valor da variável. Atualizando aqui, vamos abrir o F12, inspecionar, né? E vamos agora aqui em console. Tá bem bagunçado aqui, deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Perfeito. Vamos fechar. Ok. Fechando aqui também. Vamos agora clicar no botão. Que apareceu 11. Ou seja, o valor inicial não era 10. Passou para 11. Apareceu aqui no meu console. Quando eu atualizar para 12, o que vai acontecer? A mesma coisa. Ele vai continuar atualizando os valores. E assim por diante. Mas por que ele não atualiza aqui no meu botão? Por que ele não atualiza o 10 para 11? Porque no React a gente precisa utilizar um conceito diferente para atualizar os valores. E esse conceito se chama useState. É um hook que nós temos no React. Esse hook funciona da seguinte forma. Antes de mais nada, eu vou importar ele e vou escrever ele aqui para você, ok? Vamos lá. Como eu importo esse hook? E por que eu preciso importar ele? Você precisa importar esse hook porque ele não é uma função nativa do JavaScript. Então, por isso, você precisa fazer a importação dele. Vamos lá. Como importa? Import. Aí você coloca o nome do hook, que é useState. useState. E agora eu já tenho a importação dele. Ou seja, import useState from React. Pronto, ele está importado. Como eu utilizo esse hook? Vou vir aqui dentro da função que eu estou exportando, né? Vou colocar aqui, ó, const. Vou abrir um array e aqui eu vou trabalhar com duas variáveis. A primeira variável é a variável, digamos assim, igual àquela que nós temos no JavaScript. Eu vou mostrar para você na prática daqui a pouquinho, mas entenda dessa forma. Vai ser a variável real que eu tenho. Então eu vou chamá-la de contador, por exemplo. Aqui eu tenho a minha primeira variável criada. Teoricamente, essa variável ela é equivalente a essa aqui, ó. Então eu tenho o valor igual a 10, né? Mas
para fins didáticos aqui no React, nós não podemos trabalhar somente com essa variável. Nós temos que ter outra variável para fazer a manipulação de estado. Então é uma função, na verdade, né? Não é bem uma variável. É uma função. E essa função a gente coloca aqui como segundo elemento. Ou seja, a gente passa o primeiro elemento, passa depois o segundo elemento. Qual é o nome desse segundo elemento? Tanto faz, você escolhe. Por convenção, a gente pega o mesmo nome que nós temos aqui na variável e colocamos aqui um set na frente. Então, set contador. Depois disso, a gente só coloca um igual a useState. useState. Pronto, já está feito. Aqui nós colocamos um par de parênteses e colocamos o valor que a gente quer que ela comece tendo, né? Então eu não coloquei aqui counter igual a 10, é a mesma coisa. Então aqui eu coloco, por exemplo, useState igual a 10. Eu estou fazendo o seguinte, estou colocando um valor igual a 10 para essa variável. Feito isso, já estou com tudo alinhado. Só que eu preciso que você entenda uma coisa importante agora. O que é isso aqui e como funciona. Porque isso aqui não é somente um hook e uma linha que você já vai saber como funciona. Não é. Por trás disso existe muita coisa e é isso que eu preciso que você entenda. Por trás disso aqui eu tenho o quê? Eu tenho um DOM real e um DOM virtual. O que seria o DOM real? É o que você está vendo aqui no seu navegador, ou seja, isso aqui faz parte do DOM real, é o que você vê. E o DOM virtual é um clone do DOM real basicamente, só que ele só vai receber os eventos que você faz. Por exemplo, se você clicar aqui, ó, você clicou sobre esse elemento. A princípio agora eu não recebo nada. Mas, quando eu colocar isso aqui para funcionar, quando eu clicar aqui, essa função vai indicar para o meu DOM virtual, olha, houve um clique aqui. E aí ele vai fazer uma manipulação, ele vai fazer, na verdade, uma atualização do meu DOM virtual. Então, por exemplo, aqui, ó, cliquei sobre o meu contador, ou seja, DOM real. Cliquei aqui. Ponto. O que acontece quando eu clico? Essa minha função chamada de setContador, que seria essa função aqui, ela vai indicar para o meu DOM virtual, olha, o cara clicou aqui. Quando ela faz isso, automaticamente esse DOM virtual vai pegar e vai verificar se houve algum tipo de alteração. Por exemplo, eu clico aqui, a princípio não acontece nada. Só que teoricamente vai acontecer, vai atualizar para 11, né? Quando isso acontece, é feita uma comparação. O DOM virtual, ele teve alguma atualização? Se teve uma atualização, esse valor do DOM virtual passa para o DOM real, ou seja, ele vai substituir o DOM real. Então fica mais ou menos assim, quando eu clicar ele atualiza para 1, e depois, quando ele constatar que houve uma alteração, esse valor igual a 1 passa para o DOM real, que é basicamente esse DOM aqui onde você está vendo. Deixa eu só abrir aqui, que é esse valor aqui que você está vendo. Na verdade ele vai ser 11 daí, né, quando você clicar, mas ele vai atualizar aqui. E é assim que é feita a atualização. Então não é só uma linha de código que eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda tudo o que acontece por trás dos panos. Vamos agora então começar a entender na prática como funciona o useState, porque eu expliquei só a teoria. Teoria eu sei que é um pouco complexa, mas você precisa entender, infelizmente. Essa é a real. Você precisa entender para ser um bom programador, um bom desenvolvedor web. Vamos lá então. Eu tenho aqui no meu botão a variável counter e a função count, que eu não vou mais usar agora, porque isso aqui é para JavaScript. Vou trabalhar com React, o cenário do React, né? Então vou comentar aqui, ó, essa variável e agora a função, eu vou apagar o que tem dentro dela. Ponto. O que está aqui some. Por quê? Porque eu preciso dessa variável counter para que exista alguma coisa, né? Para que não dê erro no meu DOM. Então, o que eu faço? Eu vou substituir, ao invés de trabalhar com a variável counter, agora eu vou trabalhar com a variável contador, porque eu quero que apareça o que está na variável contador. Atualizei, pronto, voltou a aparecer. Por quê? Porque agora vai aparecer a variável que realmente existe, que é essa aqui. É uma variável que existe, literalmente, ela está aqui. E ela está com um valor igual a 10. Lembra que eu comentei que esse 10 aqui é como se fosse esse counter igual a 10? Exatamente, é o valor que eu estou atribuindo inicialmente para o contador. É o valor que vai iniciar com ele. Se eu colocasse 12 aqui, o que aconteceria? Ele passaria a ser 12. Se eu clicar em cima já acontece alguma coisa? Ainda não, porque eu também não tenho nada na função, né? Mas quando eu começar a trabalhar com a função, que vai ser agora, você vai ver que vai começar a atualizar. Vamos lá então. Qual a primeira coisa que eu tenho que entender? Quando eu clicar sobre essa função, ou seja, quando eu clicar no botão que tem o evento onClick, eu vou chamar essa função que vai executar o quê? Ela vai chamar a função setContador. Ela chama essa função aqui, e lembra que eu comentei? Quando ela chama essa função, eu disparo o meu DOM virtual. Então, o DOM virtual é disparado, então é feita uma comparação. Que comparação é essa? Eu quero, então, disparar o meu DOM virtual e passar um valor para o meu botão. Que valor é esse? Eu quero que o contador receba mais um, ou seja, que ele vá somando, né? Vai somando mais um a cada clique que eu dou. Então, eu coloco contador mais 1.
Feito isso, eu já tenho tudo funcionando e teoricamente tudo pronto para funcionar. Agora, quando eu clicar sobre esse botão, vai disparar a minha função setContador, vai fazer o seguinte, contador recebe ele mais 1. Então eu recebo o valor dele, que é 12, né? 12 inicialmente, mais 1. Ou seja, quando eu clicar, passa para 13 e assim sucessivamente até eu continuar clicando. Então vai ficar dessa forma. A princípio, é isso que eu preciso que você saiba. UseState funciona dessa forma, é simples, só que você precisa entender por trás dos panos também como funciona. Para que você seja um profissional que sabe não só a prática, mas também a teoria. Isso aqui é fundamental, principalmente quando a gente está numa entrevista técnica. Perfeito? Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um like, compartilhar o vídeo e até mesmo comentar aqui, tá certo? Forte abraço, até a próxima.